E aí galera, bom dia! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a tipologia textual. Vamos diferenciar a tipologia textual dos gêneros textuais. Antes é importante a gente ter em mente a diferenciação entre linguagem, língua e norma padrão. Tá bom? Pronto. Primeiramente, linguagem é um sistema de comunicação, certo? Essa linguagem pode ser uma linguagem através de gestos, de códigos, como a linguagem de Libras, certo? Que é só através do gesto com as mãos e com a face. Tá bom? Essa linguagem pode ser um gesto que você faz, pode ser a linguagem verbal, que é falada ou escrita, tá bom? Através da oralidade, né? Através da escrita. Bom, pode ser a linguagem não verbal, através de imagens, de símbolos. Isso é linguagem. Linguagem é se comunicar, tá bom? Já a língua, a gente tem como conceito de língua, a língua seria o idioma, tá bom? A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, porém, existem diversos tipos de idiomas. E norma padrão são regras, tá bom? É um jeito de se expressar dentro de uma língua. A norma padrão são as regras gramaticais que nós temos na nossa língua portuguesa, que outros idiomas também têm as suas regras, assim como o inglês tem a sua gramática. E deve ser, na hora de você pronunciar, na hora de você falar, na hora de você se comunicar, usar a linguagem padrão é falar correto, padrão, formal, sem gírias, tá bom? Sem informalidade. Isso é a linguagem padrão formal, é a linguagem mais apreciada, utilizada, por exemplo, nos telejornais. Pronto, agora nós temos aqui os tipos de texto, certo? Então, como eu já expliquei para vocês, ó, linguagem, vai ser uma língua escrita, sinais, cinematográfica, certo? Sinais, sons, né? Já expliquei para vocês. A língua vai ser uma estrutura gramatical, né? Um idioma, né? Que um grupo coletivo fala, né? Um grupo de pessoas, um país, né? Fala uma determinada língua. Aqui no Brasil nós falamos a língua portuguesa, porque fomos colonizados por Portugal. E norma padrão é respeitar as regras gramaticais e usar as normas da língua portuguesa. Então podemos passar. Pronto, chegamos aqui agora. Ó. A língua escrita ou falada deverá ser adequada ao contexto em que é empregada. Sim, a língua, galera, é como uma roupa que a gente usa. Por exemplo, se você vai para a missa, para o culto, tem aquela roupa adequada para você ir para aquela situação. Agora, se você vai para a praia, tem outra roupa para você ir para a praia. Você vai para o colégio, você tem a farda de ir para o colégio. Sim, o que isso tem a ver com a língua, professor? Do mesmo jeito, o idioma. Se você está conversando com uma pessoa mais velha, né? Se você vai se referir a uma pessoa mais velha, você tem um jeito mais formal de falar, né? Mais educado, né? Senhor, senhora, por favor, com licença. Se você está na hora do intervalo, né? Brincando com seus colegas, né? Correndo ali, tá bom? No momento de diversão, já não tem essa necessidade de formalidade. Você pode chamar seu colega de você, né? Aqui no Ceará a gente também usa o tu, certo? São os níveis de linguagem. No seu trabalho, né, tem um nível técnico, né? Você é um enfermeiro, você é um policial, você tem que usar a linguagem técnica. Existem jargões dentro de determinadas profissões que você tem que usar essas expressões ali dentro daquela profissão. Tá bom? Eu, por exemplo, quando eu estou dando aula de língua portuguesa, eu procuro falar padrão formal, certo? Já quando eu estou no interior, conversando com meus colegas, mandando uma mensagem no grupo do WhatsApp dos amigos, eu falo coloquial, né? Aquela expressão regional. Esses são os níveis de linguagem, tá bom? Técnico, mais voltado para o trabalho, regional, né? Que cada região fala de um modo. Coloquial é quando você não se preocupa tanto com as regras gramaticais, porque não tem necessidade. E padrão são situações que exigem que você fale corretamente, explicado. Por exemplo, quando você está em uma entrevista de emprego ou apresentando um trabalho do colégio. Vamos passando. Chegamos agora aqui, ó, em exemplos de gírias, ó. E esta é a guria que te falei, bah. Tchê, o que foi? Aqui é uma linguagem típica do gaúcho, né? Depois temos o baiano. Oxe, lá ele. E parece que ouvi a galera do trio me chamando. Aqui já é uma linguagem mais voltada para o baiano, né? Uma linguagem aí regional, né, pessoal? Aqui a gente tem excelentíssimo senhor ministro presidente do Colégio Superior Tribunal de Justiça, após inúmeras e infrutíferas tentativas de implementar uma efetiva negociação acerca da revisão geral anual das remunerações previstas no inciso 10
do artigo 37 da Constituição Federal, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil entraram em mobilização com a realização de operação padrão. Desde já, cumpre salientar que estão excepcionalmente da operação padrão na aduana os procedimentos de desembaraço. Aqui a gente já tem uma linguagem mais culta, né? Uma linguagem, um vocabulário mais rico, variado, bom, usado em entrevistas de emprego, né, em documentos oficiais. Aqui já é uma linguagem, galera, mais padrão, né, uma linguagem mais formal, certo? Até mesmo podemos dizer um pouco culta e erudita, né, um pouco culta e erudita, uma linguagem que padrão formal. Pronto, agora aqui a gente tem o tipo de linguagem que é a mensagem do WhatsApp, ó. Tava aqui fazendo nada e comecei a pensar em você, tô com saudade. O videogame quebrou, né? Sim, sabia. Aqui é uma linguagem que tem uma maior liberdade gramatical, uma linguagem que tem um vocabulário mais simples, coloquial, emprego de palavras abreviadas, né, contrações, uma conversa informal, descontraída, né, como você está conversando com seus amigos no WhatsApp. Bom, então aqui seria uma linguagem informal, você iria marcar a linguagem informal. Gíria. Gíria, pessoal, é um fenômeno linguístico que é falado em diferentes regiões, por diferentes grupos sociais. Os jovens têm um jeito de se expressar, certo? Mulheres conversando têm um jeito também, tipo de se expressarem, diferente dos meninos, dos homens, né? Então, no meio disso aparecem gírias, né? Por exemplo, ó, existem aqui algumas gírias que ainda existem, que ainda são usadas, e existem gírias que, pelo menos na nossa região e nos dias de hoje, não são mais tão usadas. Por exemplo, a magrela. Não vejo muito pessoal falando bicicleta, chamando de magrela, né? O pessoal gosta muito de chamar de bike, né? Aqui, que é estrangeirismo, né? Também. Ou abrir o jogo, contar a verdade. Pelo que eu percebo, ainda hoje essa expressão é usada, né? Arrancar os cabelos, né? Ficar desesperado. Também eu vejo essa expressão ainda. Baixar a bola, ficar calmo. Também vejo bastante essa expressão. A caatinga, fedor. No meu interior o pessoal usa essa expressão. Cabeça dura, pessoa teimosa. Então são expressões que algumas expressões dessa com o tempo deixam de ser usadas, se modificam, né? Outras ainda permanecem sendo usadas, em uma região muito usada, em outra menos, e assim por diante. Língua falada, a depender do contexto, aceita coloquialismos, impessoalidades, gírias e regionalismo, certo? E a língua escrita tem a língua literária, né? Que é aquela que tem uma maior diversidade no uso dela, né, na tipologia textual. Nós temos, por exemplo, na literatura, a poesia, a crônica, o romance, e temos a linguagem não literária, certo? Que, nesse caso, ela é marcada pelo maior respeito às regras gramaticais. Como assim, professor? Na literatura não respeita as regras gramaticais? É porque na hora de escrever uma música, uma poesia, o poeta não vai ficar preso a olhar se aquela expressão está correta gramaticalmente, tá bom? Já na linguagem não literária, isso tem que ser olhado. Na hora de escrever um artigo, né, um editorial, né, aí tem que olhar a linguagem padrão formal da língua portuguesa. Nesse caso é a linguagem não literária. Neologismos nada mais são do que novas expressões que são usadas, né? Ou até mesmo quando a gente dá um novo sentido a uma palavra que já existe, tá bom? Vamos ver aqui alguns tipos de neologismos, ó. Quando você diz, aí vai lá no mercado, compra um refri, né? Refri, refrigerante, né? É um neologismo, a gente criou uma nova expressão para falar de algo que já existia, que era o refrigerante. Deletar. Hoje a gente sabe, né, que deletar é eliminar, certo? Aí já vem do estrangeirismo, né, da palavra delete, né, que a gente portuguesou aqui na nossa língua portuguesa. Bom, e assim por diante. Temos outros neologismos aqui, ó, que são os semânticos. É quando uma palavra, uma expressão, ela assume o sentido de outra. Por exemplo, ó, pistolão, né? Tipo, pistolão vem de pistola, que é uma arma. Beleza, mas aqui no Brasil a gente usa o termo pistolão como proteção, né? Ah, ele tem um pistolão lá dentro, ou seja, tem uma pessoa lá dentro que protege ele, né? Beleza? O termo curtir, né? A gente usa como a expressão aproveitar, né? Hoje eu vou curtir bastante, né? A praia, né? Hoje eu vou aproveitar bastante a praia. Estrangeirismos, quando uma palavra, né, ela é oriunda de outro idioma e ela é introduzida no nosso vocabulário. Por exemplo, ó, vôlei, que a gente usa aqui. A gente aportuguesou essa palavra, porque a palavra corretamente, lá na língua inglesa, é voleibol, né, voleibol. A gente fala voleibol aqui, certo? A gente aportuguesou ela.
Temos outras expressões que a gente simplesmente usa da forma como ela também é usada no exterior. A gente não muda, tipo delivery, jeans, show. A gente não precisou mudar essas palavras. A gente simplesmente usa, todo mundo entende. Agora aqui a diferença de tipo textual para gênero textual, que eu prometi no início da aula. Tipologia textual simplesmente é a forma como o texto ele vai ser contado. Né? Ele pode ser narrado, ele pode ser dissertativo, descritivo, certo? É a forma como você vai contar, certo? A maneira como você vai se expressar. E dentro dessas tipologias existem os gêneros textuais, certo? Cada gênero tem uma estrutura diferente da outra. A estrutura da carta, né? Tem que ter o local, data, né? Destinatário, remetente, né? O corpo do texto, dedicatória, assinatura, né? A carta tem a estrutura dela, bula de remédio tem outra estrutura, crônica, artigo, tá bom? Então, cada gênero textual vai atender a uma necessidade diferente. As tipologias, né? A narrativa, quando você vai narrar, contar uma história, né? Descrever, você vai usar aí adjetivos para dar detalhes, né? Dissertativo argumentativo, quando você vai, por exemplo, no modelo da redação do Enem, além de você defender uma ideia, você vai argumentar por que você defende aquela ideia. Dissertativo argumentativo, você vai mostrar o seu ponto de vista. Dissertativo expositivo, né? Você vai defender uma opinião específica, tá bom? Você vai expor certas ideias sobre um determinado assunto, você vai defender essas ideias. Injuntivo é quando você vai persuadir, convencer o outro, até mesmo ensinar o outro a fazer alguma coisa, um manual de instrução, uma receita culinária, ensina a gente a fazer alguma coisa, não é isso? Gêneros textuais predominantes que existem. Pronto, dentro do narrativo a gente tem exemplo de conto, relato, depoimento, piada, fábula, crônica, romance, novela, tem vários outros. Dentro do descritivo podemos ter cardápio, anúncio de classificados, panfletos. Dentro do dissertativo argumentativo, nós podemos ter uma monografia, uma crítica, um editorial de jornal, né, revista. Do dissertativo expositivo, a gente pode ter textos científicos, enciclopédias, resumos, tá bom? Dentro dessa tipologia dissertativa e expositiva. Textos injuntivos, eu já falei, mas vamos lá de novo. Temos receitas culinárias, manual de instrução que te ensina a fazer alguma coisa, propagandas. E, por fim, as referências bibliográficas da nossa aula. Então, beleza, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula.